O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na nossa Igreja Catedral, vocês que nos acompanham em seus lares, pelas ondas da Rádio Colmeia, estamos celebrando hoje o 6º domingo da Páscoa. Estamos celebrando a alegria da presença do Cristo ressuscitado em nosso meio. E esta missa, ela inicia a semana que antecede o retorno de Jesus para o Pai. Depois de ter cumprido a sua missão, que estamos celebrando nessa Páscoa, a missão salvadora, Jesus deve voltar para o Pai. Por isso, no próximo domingo, nós celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor. E já durante esta semana passada, e agora mais intensamente durante esta semana, o Evangelho tem nos convidado a meditar, Jesus tem nos convidado a meditar os seus discursos de despedida. Então a liturgia da igreja, ela nos faz viver esta experiência da presença de Jesus, que aparece para os discípulos, e agora vai nos fazer esta experiência dele, que começa a se despedir dos discípulos. Por isso que a tônica que temos refletido durante esses dias, e seguiremos refletindo dentro dessas instruções. Então, Jesus faz o seu discurso de despedida, começa a fazer e dá instruções aos discípulos. Então, a tônica que ele tem insistido é nisso: guardar os meus mandamentos e viver no amor. Então, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, quem me ama, faz ou procura fazer aquilo que eu ensinei. Nós já estamos refletindo sobre isso na liturgia, que o amor, ele se atesta com palavras. Falar, até papagaio, se bem ensinado, fala. Mas a gente diz quem nós somos não pelaquilo que falamos ou postamos nas redes sociais,
como nós estávamos conversando na semana passada, mas nós mostramos quem somos através de nossas atitudes. Por isso, nós vamos ver na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos. Então, neste tempo de Páscoa, nós meditamos todo o livro dos Atos dos Apóstolos. A liturgia nos dá essa possibilidade, porque o ato dos apóstolos significa aquilo que os apóstolos, ou o ato que os apóstolos fizeram depois que Cristo realizou a salvação e voltou para o Pai. Então, por isso que na primeira leitura de hoje, do Ato dos Apóstolos, nós vamos ver dizendo que as multidões unânimes acolhiam a palavra de Filipe. Por que que elas acolhiam a pregação de Filipe? Na continuidade do texto vai dizer, porque sinais o acompanhava. Ou seja, ele fazia, ele praticava aquilo que ele falava. Então, quando a gente pratica o que a gente fala, a nossa fala tem autoridade. Quando a gente não pratica, a gente corre o risco da pessoa jogar na nossa cara, né? É como aquele pai que diz para o filho: você tem que ir na missa, porque você precisa fazer a primeira comunhão. Mas ele não vem na missa. Daí o filho diz: por que que eu tenho e o senhor não tem? Então essa história, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, tem o seu limite na dinâmica da autoridade. Então, Jesus teve autoridade, tem, porque ele faz o que ele fala. Filipe era escutado naquilo que ele falava, porque ele praticava o que ele falava. Sinais o acompanhavam. Por isso, o Papa falecido, Bento XVI, dizia que a igreja não cresce mediante o proselitismo, mas a igreja cresce mediante o testemunho de seus membros. Não é à toa que nessa carta de São Pedro, Pedro vai nos alertar isso, vai nos dizer: olha, saibam dar razões da vossa esperança, mas façam isso com mansidão e paciência. Então, até para falar de Deus, para evangelizar, a gente precisa tratar as pessoas com muito respeito. Não é atacando o outro, ou aquilo que o outro acredita, ou a fé do outro, que a gente vai conseguir tocar o coração das pessoas, A gente toca o coração das pessoas, acolhendo-as com amor. Por isso o Papa Francisco dizia: primeiro se acolhe, se mostra amor, para depois apontar um caminho. A gente faz ao contrário. A gente muitas vezes primeiro exige, para depois querer que a pessoa faça um caminho. Primeiro ataca, destrói, xinga, para depois querer que a pessoa faça um caminho. Por isso o Papa Francisco dizia que a igreja deveria ser como um hospital de campanha, um hospital de guerra, não como uma alfândega. E eu lembrava na semana passada isso. Por que que nós não somos revoltados com as surras que nós levamos de nossa mamãe, Hoje é dia das mães. Nossa mãe às vezes nos dava uns tapa, uma cintada, Aquela boa psicóloga, a doutora Cíntia, Mas para brincar, o padre não está incentivando a violência, porque depois aí faz um corte, olha, o padre está, Mas para dizer, por que que nós às vezes tomávamos aquela cintada, mas não temos raiva da mamãe? Porque nós sabíamos que aquela cintada que ela dava, ou que ela deu, era para nos educar, era justamente porque ela nos ama, porque quem ama corrige, quem ama educa, Então,
primeiro a gente mostra esse amor, para depois a gente então, primeiro a gente acolhe, para depois propor um caminho. Então, por isso que as multidões escutavam Felipe, e por isso que Jesus está dizendo: olha, eu vou voltar para o Pai, então guarde os meus ensinamentos, buscam viver os meus ensinamentos, vivam o amor, porque se vocês guardarem os meus mandamentos e viverem no amor, vocês serão no mundo um sinal da minha presença. Então ele vai voltar para o Pai. E quem que vai ser a presença do Cristo vivo, ressuscitado na vida das pessoas até a sua segunda vinda? Quem será? Quem será? Eu e vocês. Por isso nós nos chamamos do quê? Cristãos. A palavra cristão tem um peso muito grande. Ser cristão é buscar ser no mundo, ou presentificar no mundo a presença de Cristo. Quando as pessoas veem a maneira como que a gente age, aquilo que a gente pratica, as pessoas possam ver pelo menos um pouquinho da imagem de Cristo, de Jesus. Claro, não somos perfeitos, às vezes somos um Cristo meio deformado, mas a gente tem que procurar ser esta imagem de Cristo, principalmente através de nossas atitudes. E eu já dizia na semana passada que a grande pergunta que precisamos fazer em nossas situações concretas da vida é essa: o que Cristo faria se Ele estivesse aqui vivendo esta situação que eu estou vivendo? Essa deve ser a pergunta base da nossa vida. Então Ele vai voltar para o Pai, e a ação da igreja, a nossa ação no mundo, vai revelar ou deve revelar a sua face até a sua segunda vinda. E aí Ele já está na missa de hoje, no sexto, domingo da Páscoa, antes mesmo de celebrarmos a Ascensão, Ele já começou a prometer a vinda do Espírito Santo. Virá um defensor. Então o Espírito Santo é esse amor que une as pessoas trinitárias, une o Pai ao Filho, une o Filho ao Pai e nos une a Deus, e nos coloca para dentro da Santíssima Trindade, nos coloca nesta comunhão com a Trindade Santa. Então nós só vamos receber o Espírito Santo se a gente buscar e se esforçar para viver o amor, guardando os mandamentos de Jesus, vivendo aquilo que Ele ensinou. Por isso que a igreja, na sua história, mudou um pouco a ordem do sacramento da confirmação ou crisma. Alguns de vocês, os mais cabeça branca, foram batizados e crismados, e confirmados. Alguns, agora não. Agora a gente é batizado quando chega na idade da razão, a partir dos 7 anos, como determina o direito da igreja, a gente inicia a catequese, e só depois, na idade da adolescência, que a gente vai receber a crisma. Por causa disso, primeiro a gente aprende e faz essa experiência de amor a Jesus, acolhe Jesus, acolhe a palavra de Jesus na catequese, para depois a gente receber o Espírito Santo. Não é primeiro eu recebo o Espírito Santo para depois viver o amor. Primeiro eu busco acolher Jesus, primeiro eu busco viver o amor, primeiro eu busco viver os seus ensinamentos, e assim, com o coração dócil, eu sou capaz de receber o Espírito Santo. Por isso, na primeira leitura, nós vamos ver claro aí. O povo da Samaria foi evangelizado por Filipe, se tornou dócil à palavra de Jesus, e aí Pedro e João,
impuseram as mãos sobre eles, e eles também, como os discípulos em Pentecostes, receberam o Espírito Santo. Então veja que coisa bonita, né? Então, que este finalzinho aí do tempo pascal, né, que nós vamos concluir no próximo domingo, com a solenidade da Ascensão do Senhor, que este finalzinho do tempo pascal nos ajude, né, a compreender aquilo que Jesus está nos instruindo, né, a compreender que seremos nós que vamos ser a presença amorosa dele no mundo até a segunda vinda, e que a gente possa guardar a sua palavra e buscar viver os seus ensinamentos, porque se vivemos ou buscamos viver aquilo que ele ensinou, automaticamente é porque estamos tentando guardar a sua palavra, porque a palavra pode convencer, mas só o testemunho pode mudar a vida de uma pessoa. Primeiro se acolhe, primeiro se ama, para depois propor um caminho, respeitando a todos. Até para anunciar o Evangelho, a gente tem que ser amoroso e respeitoso, não atacar ninguém, não ficar impaciente, bravo com o outro, como diz São Pedro, porque se a gente assim o for, um dia vão jogar na nossa cara. Mas não é você que segue Cristo? Tão agressivo, tão violento? Que Cristo você segue? Como Gandhi falou para os cristãos ingleses, ele disse: olha, quando eu conheci a Cristo, eu me apaixonei, mas depois que eu vi o que vocês cristãos fizeram com o meu povo, eu preferi ficar hinduísta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.